Voltamos. Todo mundo tá aí? Só tem 6, cadê o resto? Não tá no intervalo ainda não. 7. Tinha bem uns 15. 8. É porque eu voltei muito rápido, né, dessa vez. Oi. É a questão da gravação, que eu pensei que se eu voltasse, a gravação parava. Nada a ver, ela grava ali diferente disso. Deixa só o pessoal voltar mais aí para a gente começar essa segunda etapa. Fazer o primeiro exemplo aqui, né? 10 minutos aí, porque aí já vem o intervalo 9h20, né? Aí, acho que é 9h10, 9h20, né? 9h10 já vai dar. A não ser que, enfim, mas eu acabei de abrir outra, né? Mas também esperar 40 minutos. Não precisa. Vamos fazer aqui um exemplo do for. E aí a gente para para o intervalo, né? Então vamos aqui. Vamos criar aqui o projeto 6, é? Peraí. 7. 7, obrigado. Projeto 7. Eu nem fechei esse, ó. Seguir aqui a ordem normal, né? Fecha a solução, aula 6, não sei o que, fecha. Deixa eu só dar uma dica aqui para vocês. Novo projeto visual, aplicativo do console, console aula 7. Eu quero dar uma dica aqui, bem simples, porém, o que eu puder ir mostrando aqui do visual, eu vou botando. A plataforma, no caso do Visual Studio, eu não gosto de parar para ficar ensinando o Visual Studio, né? Tem que ensinar a linguagem, né? Que é o C Sharp. Mas um detalhe legal que vocês podem encontrar aqui, ó, ferramenta opções, tá? Ferramentas, opções. É o que eu faço aqui, ó, fontes e cores. Eu não sei se vocês notaram, mas eu aumentei aqui a fonte, né? Fica mais tranquilo para vocês enxergarem daí. Então aqui você tem essa mudança que muda o tamanho, né? E tem as outras opções do ambiente, ó. Deixar com a tela escura, no caso, também, hein? Muda a Tem. cor, faz um monte de coisa. As coisas da Microsoft é assim, né, bicho? Muda a cor, muda a figura e tal, não sei o quê. É isso que deixa pesado o programa. Exatamente. Se não fosse esse monte de besteira, Começa a colocar um monte de extensão e você porque vai isso não verificar que vai ter que precisa, carregar né, as cara? extensões O primeiro. que precisa é as coisas que tu vai usar no teu programa. Não, mas ele quer mudar o visual para a tua tela ficar, sei lá, de uma cor ou de outra. Outra coisa legal também, que essas coisas aqui se mexem, né? Entendeu? Tudinho, ó. Certo? Se quiser Vai para onde adicionar você algo, é quer. só fazer igual o Sublime, instala plugins, né? Vai botando. Aqui a gente pode colocar mais coisas, não sei o que, não sei o que. E essas caixas flutuantes, vamos dizer assim, ficam aqui, ó, no exibir. Eu tenho aqui o gerenciamento de serviço, ó. Quando a gente for trabalhar com banco de dados, ele vai ficar bem aqui. O gerenciador de soluções também é uma coisa que a gente usa muito. Entendeu? Eu sempre vou trabalhar com ele aqui nessa posição. Mais alguma coisa aqui embaixo. O gerenciador de soluções, quando a gente vai trabalhando para a segunda etapa, tudo que a gente quiser do projeto vai estar aqui, ó. Só dando essas dicas, certo? Aproveitando aí esses momentos antes do recreio. É o novo, né? Vixe. Então tem essas coisas de Windows.
Você diminui, maximiza, sobe e desce. Ele é todo cheio de pedaços esse programa. Eu não gosto muito disso, não. Mas, enfim. Muito bem. Nossa aula 7, a gente começa com um simples código de uma estrutura de repetição chamada for. Que funciona... Deixa eu só renomear aqui, zoom 0, zoom 2, que o primeiro já foi. Vai ser mais fácil subir para o YouTube, gerar os links. Aí dessa vez eu vou ter que gerar vários links, né, para vocês lá na plataforma, né? Eu estava gerando só algum. É assim que os outros professores fazem, né? Eu nunca trabalhei com esse negócio quebrado de 40 minutos, não. É, Na plataforma de vocês fica os links tudo separado também, é? como assim, separado? Cada um que termina é um É, pedaço de gravação. primeira parte, segunda parte. É, eles Assim. fazem assim. Não é isso mesmo? Bota lá. É, Parte 1, parte 2, parte parte 2. 3, vai botando, né? Ah, Desse tá. Só jeito. para saber, para poder seguir o mesma sistemática, que eu até agora Fica nas até aulas da mais gente, rápido de dar o upload pro site. tudo mais fácil. Aquele fica muito grande, fica 3 horas e tanto. Para subir no YouTube é complicado. Bom, então a gente tem aqui, veja, fazer um programa que mostre os números de 0 a 10. Então, a ideia, uma estrutura de repetição, chamado for. Quando você trabalha com a estrutura de repetição, você não precisa colocar o tipo e a variável no cabeçalho. Ela vem aqui dentro do for. O for é uma estrutura de repetição fortíssima, bastante utilizada, muito utilizada também na programação científica, né? O pessoal do Python usa bastante aí nas universidades, onde trabalham os mestrados, com muita coisa científica. Então, o for ele tem esse poder de fazer coisas que você nem imagina. O Java é muito grato ao for. Eu sempre digo isso. Então, como é que funciona o for? Ele funciona em três partes. Eu vou declarar a variável int x e vou inicializar a variável. Então, essa é a primeira parte do for. Você precisa fazer isso. A segunda parte, tu vai dizer qual é a dele. Então, eu vou dizer que ele é maior ou igual a 10. Perdão. Se eu disser, ora, o programa pede isso aqui, ó. Cuidado com isso. Por que cuidado com isso? Em questões de concurso, de teste, enfim, o pessoal gosta muito de fazer essa pegadinha. Ele pede para imprimir os números de 0 até 10. Se tu colocar assim, ele não vai até 10. Concorda? Ele vai até 9. Igual, né? Ele vai até 9. Por quê? Porque a condição aí é que ele seja menor que 10. Vai até 9. Menor Sim. igual, né? Se não é igual. Se você quer até 10, bote o igual. Senão ele não vai, não. E o cara vai te reprovar. Eu já participei de banca que o cara foi reprovado por causa disso aí. Enfim, essa é a condição do meio, que é até onde ele vai, e se ele vai crescendo ou decrescendo, né? O incremento ou decremento. X mais mais. Significa que ele vai de 0 até 10. Ele não vai de 10 até 0, ele não volta, né? Tá. Se não tem mais nada, deixa eu ver se ele vai funcionar aqui
direto. Eu vou colocar aqui, só fazendo um teste na linguagem. Ele, né? Então, quer dizer o seguinte, ainda tem um problema, tinha uma versão, eu vou testar isso aqui também, tinha uma versão do visual, que eu não sei se foi corrigido, que no caso do for, a gente tinha que colocar o readline aqui, ó. Senão ele não rodava, não. Então vamos fazer aqui o primeiro teste. Só deixa eu ver aqui minha tela, não aparece para vocês, eu compartilho. Deixa eu aumentar aqui. E vamos ver isso aqui, ó. Consegue ver meu CMD? 0 a 10, ó. Beleza? Então, a sequência... Estão conseguindo ver essa tela? Deu certo. Pronto. Isso aqui é a condição do for, de você imprimir números numa sequência crescente ou decrescente. O decrescente, a gente vai trabalhar em outro exemplo, que tem lá uma diferença. Mas a sequência de números para serem lidos, né, numa condição dessa estrutura de repetição, é feita nesse formato. Só repetindo aqui, vou parar essa daqui, ele vai parar tudo, e eu vou voltar aqui para a gente comentar. Imprimo os números de 0 até 10, eu inicio, não preciso declarar a variável é declarada dentro do for. E o for é feito em 3 partes. Inicializa, diz até onde ele vai, e diz se ele vai ser crescente ou decrescente. Né? Professor, Oi. tá tudo certo o código, mas quando eu boto em iniciar, ele não aparece os números. Vamos ver aqui de novo. Dá uma olhada aqui se está exatamente igual a isso. Ele está aparecendo só o 0 ou Não tá nenhum? aparecendo, não tá aparecendo nenhum. Eu testo o programa, tá do mesmo jeito. Porque senão ele daria erro, né? Ele não apareceria o negócio de iniciar, ele daria tipo um errozinho aqui no programa. É Aí porque tá está aqui, ó. iniciando normal. Tu pode até criar outro programa agora. Fecha esse aí, cria outro e bota esse código do jeito que está aqui, abre aqui, bota um for nesse formato. Não bota ponto e vírgula aqui. Não precisa. Deixa eu abrir pra ver. Console.writeLine x, que é essa variável aqui, a variável do for é ela, e depois o writeLine, né? Debaixo do Vou tentar writeLine. aqui de novo. Vou tentar aqui de novo. Alguém mais não conseguiu? Comentem Eu aí, por tô favor. normal, meu. Tá normal? Pergunta se ele não colocou mesmo no final, no caso, ponto e vírgula. Às vezes se coloca só no automático e ele dá erro. É. Não, mas se tivesse erro, apareceria ali nessa barrinha que Ali tem na embaixo, esquerda, né? Ali né? também mostra. Verde. E fica Pois é, vermelho aqui. pois é. E Verde, aparece lá ok. embaixo, no caso, o erro. E ele diz a Amarelo linha também. também, né? É lá na saída, na depuração. Saída ele diz aonde a linha que está o erro. Essa parte de baixo aqui, ó, tem toda a sequência do que tu fez, ó. Né? Que é aula 7, ó. Aí ele vem dizendo carregamento de símbolos, sei o que, tem os forms. Tudo aqui, ó. Testar de novo. Se E tá rodou, lá se no foi final se tiver ignorado. um erro. Não, rodou não. Rodou não? Não. Rapaz, Tá aparecendo os números não. esse teu visual é igual ao meu, é? É. Não, mas a outra aplicação tava aparecendo. Tava aparecendo as letras, tudo. Compartilha a tela aí, Felipe. Deixa eu ver aqui.
Tu não tá não dá para compartilhar pra gente não, porque tu não tá como anfitrião não. Então vamos fazer assim, vamos parar agora 9h22 pro intervalo, volta aqui 9h40, é? Ah, é? Pronto. Eu acho. Aí a gente volta aqui, já tu dá uma olhada aí, pega esse código, vê se dá certo. Dá uma olhada aí nas tuas coisas. 9h40 a gente volta, certo? Vou deixar aqui aberto. Se o tempo completar, ele vai reiniciar naquele mesmo formato. A gente volta 9h40. Tranquilo? Ok, pessoal. Até daqui a pouco. Até.
E aí, senhores? Presentes? Presente. Presentes. Beleza, entenderam aqui essa jogada de como fazer essa sequência de números utilizando o for, né? Aí a Deu gente tem certo aqui aqui... no meu, professor. Consegui? Eu consegui. Massa. Saí do Então, pronto. programa e coloquei como administrador, essas coisas aí. Meu computador é todo doido. Essa questão, olha, de vocês trabalharem com programação, com essas plataformas em diversas linguagens, tem que tomar muito cuidado como é que está o teu Windows. De preferência, ter você como administrador, porque essas plataformas elas cobram muito do Windows. Se tiver algum problema lá, ela não vai rodar direito não. E aí vai o Visual Studio, vai o Eclipse, vai o NetBeans. Esses caras tudinho precisam da configuração do Windows muito tranquilo. Até o Windows sem ser autenticado, quando ele é falso, não roda não. Por isso vocês tiram como é complicado você trabalhar com um computador com um sistema operacional meio ruim. Falando nisso, cadê? Elton deu certo lá, Elton? Elton tá aí? Elton estava tentando instalar ontem. Elton estava tentando instalar ontem lá no CPEP e estava dando um erro lá na biblioteca. Enfim. Vamos começar mais um projeto. Fechar esse aqui, fazer um agora. Se bem que está perto de terminar o tempo dessa gravação, mas aí já fica isso aqui pronto. Vamos em frente. Vamos fazer aqui a aula 8, né? Console, aula 8. Continuando a falar de for. Me diga uma coisa. A gente tem a lógica de impressão de uma sequência de números. Só para confirmar, estão me ouvindo? Tô ouvindo. Pronto, é porque eu Ok, gosto de perguntar. Porque normal. Oi? Ah, não, tá normal aqui o áudio. Beleza, show. Eu fico perguntando porque a gente fica aqui meio que sem retorno e às vezes realmente está sem retorno mesmo. Enfim, então nós temos uma sequência numérica ou, por exemplo, a gente vai ver um pouco mais adiante na impressão de vetores. Os vetores ele tem as posições, né? Começa em 0 e vai até onde você quiser, dependendo da memória. Então você vai alocando valores dentro dos vetores e para você imprimir esses vetores, porque cada um tem a sua posição definida, você precisa do for também. A gente vai ver quando estiver trabalhando com vetor, a importância do for para imprimir uma cadeia de vetores, né, de posição de memória, tudo junto. E se você não, você vai ter que imprimir de uma por uma. Aí o cara fala assim, então se eu tiver que imprimir 1000, vou ter que digitar posição 1, 2, 500, 900, até 1000. Vai ficar um código que não tem sentido, né? Então, o for ele tem uma importância tremenda. A questão é o seguinte, já que aprendemos a estrutura, vamos repetir o programa de 0 a 10 e usando, não é, a lógica da matemática para imprimir só os pares e só os ímpares. Aí a gente vai fazer o for e o if junto. Beleza? Então vamos fazer aqui. Começa declarando a variável e atribuindo um valor inicial. Inicializei, dizer que ele vai até 10, mesma coisa do outro, e vou dizer que ele vai crescer. Certo. Eu preciso
de uma condição, porque se eu imprimir do jeito que está aí, ele vai botar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas eu quero que ele imprima só os pares. Então, dentro do for, eu vou fazer o meu if. Então, o if é assim. A condição matemática para um número ser par é que ele seja divisível por 2 e igual a 0. Ó, o bicho já está com menos de 1 minuto aí. Eu vou só ficar falando enquanto ele zera, para a gente começar outra etapa já daqui de onde eu parei. Então, assim, a condição para o número ser par é que ele seja divisível por 2 e igual a 0. Se essa condição for implementada, a saída vão ser só os pares. Então, eu tenho o for, declarado normal. Após ele, sem absolutamente nada, o if. E a condição. Aí eu pego a minha variável. Eu vou dizer se a minha variável for divisível por 2 e igual a 0, ele vai imprimir somente os